Mas eu acho que isso ainda não, a gente ainda não consegue ser tão específico nas emergências hoje no Brasil, principalmente porque a gente não dosa, né? Praticamente a gente não dosa na emergência nenhum tipo de tóxico, né? Na verdade, nem medicações no SUS a gente consegue dosar. Então, a gente ainda tem um déficit desse atendimento que eu acho que precisa ser bem fortalecido quando a gente dá esse próximo passo. Que vem junto, né? Isso vai acontecer muito provavelmente com a consolidação da especialidade no Brasil. E eu gosto muito, uma das coisas que eu gosto de fazer mais na minha aula é aproveitar e falar, contar, né, da minha prática e da vida real mesmo, né, o que eu vejo que a gente tem deficiência de fazer e como tentar melhorar isso. Então, vou falar de intoxicações, planejo inicial. Então, intoxicação enfim, o paciente pode chegar com todo tipo de contato com uma substância que faz mal, tá? Esse paciente ele pode chegar ou com um quadro anafilático, em contato a um produto químico de limpeza, ou um tipo de droga que ele consumiu, ou um contato que ele teve com algum tipo de substância na rua, enfim, N coisas pode acontecer, ou ele tomou a medicação como tentativa de suicídio, muitas coisas podem levar, que podem acontecer desse paciente entrar em contato com um tipo de substância, ou pode ser um remédio, que numa dose é um remédio e acima dessa dose é tóxica, ou realmente uma substância nova e diferente. Ele chega na emergência, a gente tem que saber lidar. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que a gente precisa ter um cuidado, né, para não criar um preconceito com o diagnóstico do paciente, tá? É porque o paciente usa droga, já usou, deve ser droga, porque usou, ou não é porque necessariamente o paciente usou uma substância psicoativa no dia anterior que aquilo que ele está apresentando na emergência é um caso de intoxicação. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo que comumente esse é um dos principais erros. Então a gente não erra tanto identificando uma intoxicação, é isso que eu quero dizer. A gente erra mais quando a gente deixa de pensar em outras coisas e fica focado em intoxicação. E geralmente essa ancoragem de diagnóstico desses pacientes está diretamente relacionado com preconceito. Um preconceito de uso de substâncias de abuso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Você tem que realmente se policiar e não deixar ser envolvido com a história, com o preconceito, esse preconceito que eu falo, essa forma, né, esse diagnóstico rápido que as pessoas fazem, né? Bom, vou exemplificar uma história dessa. Eu cheguei no plantão um dia, tinha um paciente de mais ou menos 30 anos, mais ou menos parecido com o paciente dessa imagem, com a pessoa dessa imagem. E aí ele estava lá com alteração do nível de consciência. Esse paciente estava meio agitado, ele não comunicava bem, sabe? Ele mexia todos os membros, então assim, ele não tinha um déficit neurológico focal, ele tinha abertura ocular, mas ele não contactuava bem, parecia que ele estava meio desorientado, parecia um quadro de delírio. E ele tinha tremores, o que pareciam uns movimentos estereotipados finos, pequenos, né, não era de grande amplitude, mas que pareciam tremores. Se você olhasse, assim, parecia realmente um quadro de abstinência, sabe? Poderia confundir. E aí o colega passou a história dessa forma. Esse paciente ele usou cocaína ontem e chegou aqui com intoxicação por cocaína. Poderia ser realmente, assim, pelo quadro clínico. E aí, ok, essa era a história, assim, que foi passado. Infelizmente, era um dia que esse plantão estava muito cheio, tinha muito paciente, esse é um grande problema que a gente enfrenta nas emergências do Brasil, que precisa mudar em grande parte. E nunca vai zerar, né, porque, enfim, a emergência sempre vai ser cheia, mas a gente precisa organizar melhor. E aí, eu examinei esse paciente, ele tinha um Glasgow de 10, então assim, não era um Glasgow para entubar, e não tinha déficit neurológico, parecia. E aí eu pedi a tomografia, só que estava cheio a sala vermelha, e eu tinha outros pacientes agudos que precisavam de cuidado, de intubação, de estabilização, que estavam mais em risco do que esse quadro. Intoxicação por droga, geralmente, com o tempo, ela melhora. Então, o que a gente tem que fazer, a maior parte das vezes, é esperar se não tem um sinal vital de risco. Ele não tinha. A pressão estava normal, a frequência cardíaca estava levemente alterada, só o neurológico era um neurológico de 10, então assim, não tinha uma necessidade da gente fazer uma intervenção ali naquele momento, considerando que era uma intoxicação por cocaína.
Aí, depois do meio-dia, mais ou menos assim, reavaliando os pacientes, ele mantinha. Na verdade, agora ele estava com Glasgow de 9, tinha piorado um pouquinho. Ele estava mais rebaixado. E aí, que é o limite, o Felipe é entubado. Aí eu já fiquei meio preocupada, porque se passaram 6 horas de plantão, ele não tinha melhorado. O esperado, que num quadro de intoxicação, é que com as horas, o paciente vai ficando cada vez melhor. Ele só não tinha melhorado, como ele ainda tinha piorado um pouco a escala de Glasgow. Daí eu fiquei mais preocupada. Então, ele subiu na minha escala de prioridades dos pacientes e ficou imperativo fazer aquela tomografia. A gente fez a tomografia de crânio e aí, esse foi o resultado. Não sei se vocês já estão acostumados a ver exame de imagem, né? Provavelmente não. Então, aqui, ó, isso aqui é uma tomografia sem contraste, tá? De crânio sem contraste. Então, não era pra gente ver essa imagem branquinha aqui. Isso aqui é sangue, tá? Essa imagem branquinha, eu vou passar e vou passar de novo. Então, isso aqui tudo é sangue, ó. A gente fala que brilhou a imagem. Então, olha só, sangue, sangue, muito sangue. Então, isso aqui, na verdade, era um AVC hemorrágico, um subaracnoideu hemorrágico espontâneo, tá? Não teve sinal de trauma, nada. Então, na verdade, o que esse paciente tinha era uma doença orgânica, e aí muda completamente o tratamento. Porque enquanto na intoxicação por cocaína, a gente vai esperar a maior parte do tratamento é suporte, porque o paciente melhora rápido. No caso do AVC hemorrágico, não. Nesse caso, especificamente, é um quadro cirúrgico. Então, muda completamente o tratamento, o prognóstico do paciente. E aí a gente chamou a família e tal, e eu fui conversar com a esposa, né? O que tinha acontecido? Na verdade, ela me falou, não, doutora, é porque a gente está passando por uns dias muito difíceis, ele é um paciente hipertenso, mas ele toma as medicações direito. Ontem à noite, a gente tomou 2 cervejas e a gente usou um pouco de cocaína, que a gente usa eventualmente, um pouco de cocaína. A gente foi dormir sem sintoma nenhum, normal. E aí ele acordou durante a madrugada, queixando de muita dor, passando mal e vomitando. Foi quando eu vim para o hospital. Olha só, era uma história típica de AVC hemorrágico. Então, esse paciente ele tinha que ter sido feito a tomografia assim que ele chegou no hospital. Não é porque o paciente fez uso de cocaína. É claro que as pessoas não vão. Geralmente a gente tem uma sensação de que as pessoas vão mentir, né? De não ter usado, né? A minha experiência pode acontecer realmente, mas se você conseguir mostrar para o paciente a importância, né, daquela informação, a gente sempre tem que acreditar, sabe? É o nosso papel, sempre acreditar no que o paciente fala e no que os familiares falam. Então, um pouco de cocaína não está relacionado a uma alteração tão grave do estado neurológico para uma pessoa que faz uso eventual recreativo. Então, tem que ter esse discernimento, sabe? Então, não é porque uma pessoa usou cocaína que necessariamente o que ela está apresentando ali é um quadro de intoxicação. Não é porque a pessoa usou maconha que o que ela está apresentando ali é um quadro de intoxicação. Tem que ter muito cuidado com isso. Mas o que fica aqui mais registrado é essa evolução. Lembrar de acompanhar essa evolução. Então, pronto. Isso aqui, esse paciente depois a gente entubou e foi encaminhado para a neurocirurgia do base. Infelizmente, ele veio a óbito um tempo depois. Ele realmente evoluiu com um quadro bem grave. Como eu falei, intoxicações exógenas, elas podem ser qualquer coisa. Então, pode ser substância química, a pessoa está trabalha nessas fábricas, enfim, existem vários tipos de substâncias que podem, a gente tem que estar atento a isso, que podem causar, né, algum risco para os pacientes. Pode ser de uso recreativo, pode ser medicações mesmo de uso contínuo, que toma acidentalmente ou de propósito. Lembrar, e aí, como eu falei, a gente não vai entrar hoje em detalhes dessas síndromes, como que é síndrome anticolinérgica, tricíclico. Eu acho que não é o foco aqui desse momento, apesar de geralmente a gente tem essa expectativa. O que eu vou falar hoje, então? Eu vou falar de como que a gente faz o atendimento imediato dos pacientes que chegam acordados, do paciente que chega agitado e do paciente que chega desacordado em decorrência de uma intoxicação. Sempre que chega um paciente intoxicado no hospital, a gente tem toda a sala vermelha, todo o departamento de emergência. A primeira sala mais próxima, né, da porta do hospital é um banheiro, tá? Tem que ter um chuveiro. Por quê? Se chega o paciente com uma intoxicação no corpo de uma substância que poderia, né, passar para as outras pessoas, isso tem que ser tirado. Então, a primeira coisa que vai acontecer quando o paciente chega no departamento de emergência é essa avaliação da descontaminação.
Tem uma história muito razoavelmente famosa, que foi na época das manifestações. Antes, na época do governo da Dilma, teve uma manifestação lá na, meu Deus, os nomes, né, pessoa mora em Brasília. Na Esplanada? Isso, na Esplanada, que ficou, né, separado, enfim, as duas partes, e aí teve uma confusão e teve muita explosão de gás lacrimogênico, e aí foi um monte de gente para o hospital de base, e aí chegou lá, burlou porque era muita gente, né, e não estava esperando, burlou essa parte do preparo, e algumas pessoas entraram e aí saiu contaminando várias pessoas, e aí tinha médico, enfermeiro que estava com os olhos ardendo, porque estava em contato com aquela substância. Então, isso tem que ser algo bem organizado, pensado antes. Tem algum tipo de intoxicação, o paciente tem que ser limpado primeiro. Ah, mas entubar, não. Assim, nesse momento, sempre vale aquela questão quando a gente avalia pré-hospitalar, né? Que é a segurança da equipe primeiro. Então, primeiro, se for uma substância de risco, né? Descontamina o paciente. Bom, e aí, esse paciente que chega, então, acordado com um diagnóstico ou uma suspeita de intoxicação. Geralmente, a maior parte das vezes é ou abuso de substância, né? A maior parte das vezes, ou tentativa de autoextermínio. A primeira coisa que a gente vai fazer é acolhimento, tá? Isso faz parte, doença mental faz parte do nosso atendimento na emergência. Assim, tem que ser esperado, assim como o infarto é esperado. A mesma coisa, alterações do humor e doenças mentais. Então, a gente tem que estar preparado, tem que ter treinamento para atender esses pacientes, apesar de que ainda tem alguma restrição nos nossos treinamentos hoje. E, infelizmente, quando vocês estiverem, né, acompanhando na emergência, eu espero que não, eu espero estar muito errado, mas muito provavelmente vocês vão presenciar tratamentos errados, às vezes até que trazem malefício para o paciente. Como interno, às vezes até como residente, existe pouco que vocês podem fazer pelo meio. Talvez o que vocês vão fazer melhor pelo aquele paciente que vocês estiverem do lado. De toda forma, quando vocês forem staffs, mudem essa cultura. A gente realmente precisa mudar isso, tá? Esse preconceito com esse atendimento na emergência, ele precisa acabar, porque não faz sentido nenhum. Tem alguns profissionais que trabalham na emergência que têm a sensação de que o paciente que chega com uma alteração mental, ele não deveria estar lá, como se fosse uma perca de tempo, um desperdício de recurso. E isso não é verdade. É uma doença como outra qualquer. É uma situação que levou o paciente a ter um desregulamento da vida habitual dele. E ele precisa de ajuda, ele está sofrendo. E a gente está lá para isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se conhecer. A maior parte dessas reações abruptas que a gente tem com esses pacientes vai ter. Isso é normal. Então, nós somos seres humanos, a gente sempre vai ter reações, a gente sempre vai fazer reflexo no contato com outras pessoas. Faz parte da nossa vida social. Isso é algo que a gente não consegue mudar. Você vai ter. O que você precisa é controlar a sua resposta. Se conhecer e saber o que é do paciente, o que é seu. O que é o seu reflexo, né, o seu medo, a sua angústia, que aquele paciente, aquela situação está te trazendo. E controlar aquilo, e não devolver para o paciente, tá? E se treinar, isso é treinamento mesmo, tá? Quanto mais eu me conheci, melhor, cada vez melhor tem ficado esse meu atendimento. Às vezes ainda é muito difícil, mas eu acho muito mais fácil fazer uma reanimação cardiopulmonar, hoje em dia, liderar uma reanimação cardiopulmonar do que atender alguns pacientes com alteração, com distúrbio de saúde mental. Tem alguns pacientes que são mais difíceis ainda, que têm um comportamento desafiador, manipulador. Esses pacientes realmente são difíceis, tá? Ninguém gosta de atender. Eles geralmente ameaçam, ou tentam barganhar, ou ameaçam e subornam os familiares. Então, às vezes, realmente é bem desconfortável, tá? Você não pode ter leniência com isso. Você tem que colocar uma barreira ali, até onde, né, chega o seu cuidado, e você não pode deixar isso te manipular.
não tem nada de, assim, não é, o paciente não é uma má pessoa necessariamente, né? A gente não faz juízo, né, de qualidade, da moralidade das pessoas, esse não é nosso trabalho. Mas é uma forma que aquela pessoa encontrou de sobreviver ao meio dela. Ela é daquela forma porque ela encontrou, foi como ela encontrou de se defender e sobreviver ao meio. Você não vai mudar ela naquele seu contato, mas você não pode deixar isso te atingir e te fazer um tratamento ruim. Bom, o paciente chega, então, sempre com paixão, acolher, conversar com o paciente, perguntar o que aconteceu. A maioria parte das vezes foi um familiar que encontrou, né, teve essa suspeita, ou o paciente mesmo falou, e aí ele vai, às vezes ele pode ir para a emergência porque ele tá com medo, tomou aquelas medicações, aí pode ter se arrependido, ou o familiar leva, né, porque ficou preocupado. Perguntar claramente tudo, o que aconteceu. No começo, assim, às vezes o paciente não quer falar, é difícil, assim, a gente começar, você não é uma pessoa que ele não conhece, e geralmente todo mundo tratou ele muito mal até ali, porque infelizmente isso é comum, então o paciente fica meio acuado, e aí você tem que saber conversar, e puxando o assunto. O que eu tenho usado é perguntar, como é que foi ontem, você dormiu, aí você acordou, como é que foi o seu dia, o que aconteceu, e aí a pessoa vai falando, né, geralmente ela vai contando. E ser direto e perguntar por que você tomou essas medicações, o que você queria que acontecesse. Às vezes ela pode falar diretamente, eu queria morrer. Às vezes não, às vezes ela vai falar assim, não sei. E aí é importante você perguntar mesmo, assim, você estava pensando em morrer, você queria morrer? Às vezes a gente fica meio desconfortável de perguntar isso, né, de uma forma tão direta, mas na verdade, quando o paciente escuta isso e ele tem um espaço para falar, ele se sente melhor. Alguns pacientes, né, acabam aliviando. É importante você saber, porque uma das coisas que a gente faz nesse momento é identificar o risco imediato para o paciente e o risco futuro. Então, toda essa questão a gente tem que avaliar. Bom, se a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é perguntar, né, ao paciente quais foram as medicações que ele tomou e a quantidade das medicações que ele tomou, tá? E quanto tempo faz que ele tomou aquelas medicações. Geralmente, eu estava falando aqui da questão, né, da pessoa que a gente sempre tem que confiar no paciente. Aqui é uma situação que a gente vai ficar um pouquinho com o pé atrás. Por quê? Quando o paciente ele realmente tem intenção, né, ele realmente tem intenção, ainda está, principalmente quando o paciente ainda está em ideação suicida, ele não vai querer contar, ou ele vai mentir. Ele vai falar que foi 2 comprimidos, ou ele vai falar que não lembra, quando na verdade foi muito mais, porque ele realmente ainda tem a intenção. Então aí tem que ter um cuidado, tem que ter um pé atrás, tá? Não é o mais comum isso acontecer, mas pode acontecer, tem que ficar atento. E aí pedir para a família, conversar com a família. E hoje em dia a gente usa muito o celular, tira foto, e aí pede para alguém ir na casa, procurar frasco de tudo quanto é medicação nos lugares, no lixo, embaixo da cama, embaixo das cobertas, pede para tirar foto, e aí, né, quando o SAMU faz esse atendimento, geralmente eles levam todas as substâncias. E aí a gente vai sempre pesar para mais. Então, se trouxer lá geralmente uma sacolinha, assim, com um monte de tabela de caixinha de medicações de vários tipos, você vai considerar que ele usou todas aquelas que estavam ali próximo do paciente. A gente sempre vai pesar o risco para mais, tá? E aí, geralmente eu pego essas medicações, né? E aí faço uma lista e vou colocando ali, vou somando a quantidade de comprimidos e a dose. E aí vou calculando a dose em miligramas, né, das medicações possivelmente o paciente pode ter tomado. E aí o próximo passo é descontaminação. O paciente vai chegar, você vai receber, vai acolher esse paciente, vai monitorizar esse paciente, vai perguntar o máximo de informação possível de como foi esse episódio, do risco que esse paciente ainda está agora e posterior, se ainda tem ideação, se já teve essa tentativa antes, tá? Quais foram as medicações e a quantidade. E aí, a gente está falando aqui de um paciente acordado, então estável. Bom, o próximo passo, então, é descontaminação, né? Da mesma forma, quando o paciente chega com um tóxico no corpo, que tem que descontaminar, a mesma coisa, a gente vai tentar descontaminar o trato gastrointestinal, porque a gente está falando aqui, na maior parte das vezes, de intoxicação, de uso oral das medicações. E aí a gente tem a lavagem gástrica, uma das formas de fazer essa descontaminação. A lavagem gástrica consiste de você passar uma sonda nasogástrica nesse paciente e jogar um líquido ali, soro fisiológico.
De uma forma mecânica, o que eu quero? Que esse líquido entre, pegue ali a substância e, através da gravidade, eu retire isso. Você vai lavar mesmo o estômago do paciente, lavagem gástrica. O que eu vejo na prática real? As pessoas não sabem fazer. Não sabem. E aí isso, eu fico muito irritada, porque assim, não sabem. E aí põe o paciente de maior em risco de broncoaspirar, que é uma situação grave, e não faz isso direito. Por que não fazem direito? Geralmente eu vejo eles passarem a sonda e passar 1000 ml de soro fisiológico aberto. O que 1000 ml de soro fisiológico vai fazer no estômago? Vai empurrar tudo que tiver lá dentro para baixo. Então, vai lavar, vai, na verdade, empurrar 1000 é muita coisa. E aí, algumas vezes não pega de volta, né? Você deixa lá a sonda, e aí você põe para cima o soro, e aí ele vai entrar. Aí depois você põe para baixo para ele voltar, porque vai entrar e sair. Essa é a ideia de fazer a lavagem gástrica. E aí as pessoas também, às vezes, não fazem isso, e ficam colocando um soro atrás do outro. Bom, e assim, isso é uma das situações que mais me frustram na emergência. De toda forma, as últimas recomendações dos centros toxicológicos internacionais e também do Habit é de que a lavagem gástrica ela deve ser restrita, tá? E só deve ser feita quando essa intoxicação aconteceu em até 1 hora. Depois disso, ela não deve ser feita não deve ser feita em todos os pacientes, generalizada, tá? Tem que ter uma indicação aí precisa se você sair disso. Por quê? Os estudos são poucos estudos que a gente tem, a maior parte dos estudos são observacionais, mas que não tem benefício. Então, fazer a lavagem gástrica nos pacientes, principalmente com mais de 1 hora, não diminuiu a mortalidade desses pacientes. Então, essa é uma grande questão. Eu acho que se fizer certinho até 1 hora da apresentação, ok. Mas tem que tomar esse cuidado, tá? Não é para forçar, pelo amor de Deus. Não existe sonda educativa, tá? Não existe tratamento educativo. Isso não faz. Nós não estamos autorizados, não tem nada a ver com a nossa profissão, dar uma lição de moral nos pacientes. Isso não tem nada a ver com fazer medicina. Eu acho que se você quer fazer algo educativo, vai fazer direito, para ser juiz, para ser delegado, não sei, enfim, não é medicina, tá? Então, nosso papel não é dar nenhuma lição de moral para o paciente, tá? Até porque isso seria tortura. Então, a gente não se passa sonda só para dar uma lição no paciente, tá? Isso é errado, isso é crime, tá? Isso não é só antiético, é crime. Então, se vocês verem isso acontecer, não aprendam. Bom, e aí, então, se chegar até 1 hora, eu vou fazer, tá? E aí, com essas orientações para enfermagem, a gente vai fazer de 250 a 500 ml de soro fisiológico, põe e tira, até tudo que sair ser limpo, tá? Sair só o líquido, ou seja, lavei todo o estômago, tá? De preferência de pequenas quantidades. Quando que eu não vou lavar? Quando for uma substância cáustica, tipo soda, quando o paciente tiver com rebaixamento do nível de consciência. Então, se o paciente tiver com o Glasgow rebaixado, existe um risco muito grande desse paciente broncoaspirar. E aí sim, a pneumonia broncoaspirativa está diretamente relacionada com o aumento de mortalidade e morbidade. Então, eu tenho uma coisa que é certeza, se o paciente broncoaspirar, ele vai ter, quase certeza, ou pelo menos o risco é uma certeza, de uma situação que a gente nem sabe se realmente funciona. E quando fazem, né, fazem errado. Se o paciente tiver hemorragia digestiva alta, também eu não vou fazer. E se tiver mais de 1 hora da apresentação? E se a substância que ele tomou foi muito pouca? Então, tomei 3 comprimidos de histamina, de antistamínico. Não preciso lavar o estômago por conta disso. Então, eu vou colocar o paciente em risco de broncoaspirar, porque é muito desconfortável, passa pelo nariz, dói, o paciente tem náusea e vomita, aí pode broncoaspirar. Então, se não justificar, né, se o possível benefício não justificar, então a gente não faz, tá? Porque então, substâncias de pequenas quantidades, substâncias que têm antídoto, também não tem necessidade de fazer lavagem gástrica e nessas outras situações que eu falei. Agora não. O carvão ativado eu já gosto mais, eu acho bem legal o carvão ativado. O carvão ativado também é uma substância para fazer descontaminação gástrica, tá? O carvão ativado é uma substância, um pó altamente adsorvente que vai grudar nessas partículas, tá? Para não deixar ser absorvida. Então, e vai sair, né, pelo intestino. Então, por isso que é descontaminação.
Ele realmente está mais associado, a gente tem mais uma evidência mais forte que ele realmente diminui o pico de concentração de substância quando ele é usado e diminui morbidade. Então, ele está indicado, tá? A gente, de praxe, ele é indicado para até 1 hora da ingestão, mas até 4 horas e meia você pode fazer. Então, geralmente eu faço, tá? Também é contraindicado em paciente que teve, que está com rebaixamento do nível de consciência, se teve substância, né, pouco absorvida, como lítio, por exemplo. É claro, substâncias cáusticas também não está indicado. Quando teve indicação de fazer a lavagem gástrica, aí depois que faz a lavagem eu passo carvão pela sonda, já aproveito, porque não tem um gosto agradável, né, para o paciente tomar. Então eu passo pela sonda e aí eu tiro a sonda. Não se deixa a sonda no paciente como medida educativa. Isso não se faz. Estou muito revoltada com isso, porque isso ainda acontece muito. Bom, e aí eu passo, depois que eu passei, eu vou tirar, não lavo com carvão ativado. Isso também é um erro que as pessoas já vi fazer. Lavar com carvão, não se lava. O carvão ativado é para ficar no intestino para absorver as partículas. Então eu passo o carvão e tiro a sonda. Ou, se não teve indicação, o paciente chegou com mais de 1 hora da intoxicação, não teve indicação de usar a sonda, de fazer a lavagem gástrica, eu diluo na água e dou para o paciente beber, tá? E aí ele vai tomar. Criança, né? Às vezes, a criança tomou os comprimidos da avó, acontece. Então, também a gente vai, se não conseguir colaborar para fazer a sonda, né, a sondagem, a gente vai, geralmente, a maior parte das vezes, dilui numa água de coco, no suquinho, para a criança conseguir tomar, tá? E aí, o paciente vai tomar em torno de 50 gramas a dose, porque para criança é um peso por quilo, mas adulto é 50 gramas. Aí dilui na água e o paciente toma, tá? Se o paciente se recusar, não podemos obrigar, tá? Você tem que tentar convencer, chamar a psicologia, abordar, enfim. Mas se o paciente não quiser, a gente não pode passar por cima da autonomia, a não ser que esteja um paciente em risco claro, ou ele não tenha, ou você consiga provar que esse paciente ele está desorientado, ele realmente não consegue responder por si. Do contrário, a autonomia do paciente prevalece, tá? A gente não vai entubar o paciente só para passar, só para fazer o carvão, tá? Mas se o paciente chegou com Glasgow limítrofe, foi uma quantidade grande de substância, ou uma substância que não tem antídoto e é uma substância de risco, e o paciente chegou mais rebaixado, a gente pode entubar por causa do rebaixamento e aí aproveitar e fazer a sonda, a lavagem e passar, daí vai estar com a viária para o carvão ativado. Bom, essas são as principais medidas que a gente vai fazer na emergência. Avaliar o risco, se vai fazer a lavagem gástrica, ou se vai fazer a lavagem gástrica e o carvão ativado, se vai fazer o carvão ativado. A maior parte das vezes, hoje, assim, já tem uma substância que eu já estou mais acostumada, que chega, eu já sei, já atendi várias vezes, já li muito a bula, enfim, já falei bastante de intoxicação, eu consigo manejar se é uma quantidade baixa. Mas tem substâncias que eu não sei, que a gente fica na dúvida, que eu nunca vi ninguém se intoxicar por isso, não sei o que pode acontecer, ou quando é uma quantidade muito grande. Aí eu sempre ligo no centro de intoxicação para pedir ajuda, tá? Nessas situações. É bem legal, o daqui de Brasília funciona muito bem, provavelmente vocês devem fazer estágio lá, e aí a gente liga, eles orientam, tá? Você vai passar os dados do paciente, o nome, o que aconteceu, os sinais vitais, e eles vão olhar, né, as medicações, substâncias e passar informações, se tem algum antídoto, quais são os cuidados, quais são os riscos, o que pode acontecer com o paciente, se ele precisa de UTI ou não. Então, assim, vale sempre a pena tá em contato com o pessoal do. E aí, essa questão, né, dessas substâncias que a gente não conhece. Uma vez chegou uma paciente, acho que ela tinha menos de 18 anos, assim, adolescente. E ela chegou acompanhada, né, com uma colega, e aí ela passando mal, eu tô vomitando, não tô bem, pega mais vômito, também tive diarreia, tava um pouco taquicárdica, achei que fosse uma jeca, assim, sabe? Perguntei se tinha febre, não teve. Eu fiquei pensando que a gente sempre tem que perguntar, por isso que tem um motivo das histórias, a gente seguir um protocolo, né? Porque a gente não pode deixar o nosso, né? A gente tem que ter um cuidado para o nosso preconceito não prevalecer. E achei, realmente, assim, eu ancorei no diagnóstico de jeca, assim, não achei que poderia ser possível um tipo de intoxicação. Fiz exames laboratoriais, que ela realmente estava com estado de desidratação, passei sintomáticos e um soro. Daí, umas 2 horas, chegou a mãe dela.
Ela chegou e me perguntou, expliquei como é que tava e tudo. Aí deu um pouco, a mãe dela veio e falou assim, doutora, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, o que aconteceu? Olha só aqui. Ela me pegou o celular assim e me mostrou o print de um stories do Instagram. Olha aqui, doutora. E eu assim, você entende o que aconteceu? Não, porque o meu irmão, né, que é o tio da paciente, ele tava olhando os stories dela e olha só onde que ela tava ontem, tava em cima do telhado fumando merla com os colegas. Isso é intoxicação por merla. E aí eu, meu Deus, o que é merla? Eu não faço a menor ideia. E aí liguei no Ceratox. O que é merla? Não sei, não sabia nem que existia. Poderia ser, era uma droga, nem sabia que existia. E aí eles olharam e falaram assim, não, é feito do resto do crack. Então, tem muita contaminação, pode ter todo tipo de coisa, inclusive solvente de thinner, então várias coisas que poderiam ter na substância, realmente é bastante poluído. E aí o que pode acontecer é sintoma gastrointestinal, enfim, e aí pode ter alteração laboratorial em decorrência disso. O ideal é ficar em monitorização 12 horas e repetir os exames laboratoriais. E aí não tinha antídoto, né? Só tratamento de suporte. E foi um aprendizado. Então, assim, sempre a gente tem que questionar, conversar e perguntar tudo para os pacientes. Bom, o paciente chegou, avaliei a gravidade, né, estabilidade do paciente, pergunta o que aconteceu, dos riscos, tenta buscar o máximo de informação possível das medicações que usou, da quantidade, quanto tempo, avalia a necessidade de fazer lavagem gástrica ou uso do carvão ativado, ligo no Ciatox para ter mais informações. Aí vou fazer um eletro. A maior parte das substâncias, das medicações, podem fazer alterações eletrocardiográficas. Então, sempre tem um eletro de base. Você vai olhar nesse eletro o quê? Você tem algum tipo de arritmia, você tem alterações do intervalo PR e principalmente QT. São as principais coisas que você vai olhar. E se você não sabe, às vezes a gente, né, não é todo mundo que aprende a ver o intervalo QT, você pode, às vezes, ter um laudo do eletro. Se não tiver, é importante você pedir avaliação de alguém. Se você tentar, né, contar, se você ficar na dúvida, pedir avaliação de alguém. E pedir os exames laboratoriais. A gente sempre vai fazer os exames laboratoriais de quando o paciente chega. Eu não espero que tenha nenhuma alteração, é só para eu ter uma base para caso esse paciente piore e precise ficar internado. E aí, de acordo com todos esses riscos, eu vou avaliar se esse paciente precisa ficar internado, se precisa ficar internado na UTI ou se ele pode ir para casa. E vai ser uma avaliação do risco daquela contaminação, do risco posterior, se o paciente tem ou não se mantém ideação suicida, da qualidade da família de cuidar desse paciente e de aceitar a internação. Então, é um conjunto, né, de decisões que a gente faz em conjunto todas essas avaliações. Às vezes o Cetox também ajuda, eles falam, olha, não, essa medicação ela é meia-vida longa, ele pode ter depois, então é melhor ficar internado na UTI. Geralmente eles orientam isso, a gente segue esses passos. E aí nessa questão, né, do paciente, da quantidade de substâncias que eles tomaram, uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado, né? E aí cheguei no plantão também uma vez, foi bem no hospital particular que eu trabalho aqui. E aí uma mocinha que tava lá, devia ter 15 anos, né? E tava deitada na cama, bem assim, corada, né? Conversando, assim, com fases depressivas, na verdade, mas corada, conversando com o familiar, com o pai dela. E aí meu colega tinha pedido vaga de UTI, assim, paciente estável, eu achei demais, assim. Eu falei, nossa, eu não teria pedido, eu pensei, né? Tinha tomado uma substância, não sabia qual. Chegou lá fora já com mais de 4 horas da intoxicação, os sais estáveis. Estava bem, perguntei se tinha se arrependido, mas ela realmente tinha um humor muito depressivo. E aí perguntei pro pai, né, da medicação, e ele, não, eu sei que vocês me perguntaram várias vezes, mas eu não sei. Eu falei, não, vai na sua casa, pede para alguém ver, é importante a gente saber qual que foi o comprimido, qual que foi o remédio. Tá bom, vou pedir para alguém ir lá olhar. Aí, saiu, fiz toda a internação, tava esperando só subir ela pra UTI. De repente, assim, eu me levantei para ir no banheiro até. Aí eu olhei para ela, ela não tava mais conversando, assim, ela tava pálida, sabe? Ela tinha ficado pálida uma hora para outra, assim, deitada, com o olho, assim, meio aberto, meio fechado, assim. Mas ela tinha morrido, assim, a sensação que eu tive foi essa. Eu olhei no monitor, olhei para ela, quando eu vi, achei ela estranha, olhei no monitor, a frequência cardíaca caindo. Aí 50, 40, e aí corri pro monitor, já puxei a pressão de novo, 6 por 4 de PA,
Abri o soro, eu tava com soro, né, para manter o acesso, abri o soro, e aí pedi para preparar droga vasoativa. Fiz 500 fiz 500 ml de soro, depois mais 500, aí melhorou, deitei mais ela, levantei as pernas, né, para melhorar o retorno venoso, e aí começou a melhorar, estabilizou uma PAM. E aí o pai dela chegou, ela tinha tomado uma cartela de amlodipino, então, que é um antipertensivo. E aí, assim, eu não teria achado, né? Porque ela chegou muito estável. Então, não é porque o paciente chegou muito estável que não foi grave a intoxicação. É importante saber o que foi, quanto tempo foi. Tá? E sempre manter. Se você não consegue ter certeza da substância, da quantidade, é melhor pecar pelo excesso e achar que realmente pode ser de risco e manter esse paciente em observação aí de 12 a 24 horas. Tá? Daí ela foi para UTI, ficou bem, saiu sem nenhum problema. Bom, agora o paciente chega agitado na emergência. Esses pacientes são pacientes difíceis, tá, de atender. Eu tinha, quando eu era recém-formada, eu tinha uma questão muito grande de como lidar com esses pacientes, porque a gente tá aprendendo, né, não tinha ainda segurança de usar sedativos na emergência, e a gente não quer, né, fazer, se o paciente chega, porque ele se intoxicou com alguma coisa, chega agitado, eu vou fazer outra medicação. Tem risco, né? A gente ficava meio assim, parecia algo realmente que não fazia sentido. Mas na verdade aqui não, tá? A gente tem que realmente tentar sedar esse paciente, tá? Fazer contenção, de preferência química, às vezes mecânica. Então, sempre lembrar que o paciente, quando ele tá agitado por uma intoxicação, não é porque ele quer, tá? Então, esse paciente que tava, quando eu cheguei da suspeita de intoxicação por cocaína, ele cuspia na gente, se a gente chegasse muito perto dele. Não adianta ficar com raiva do paciente, ele não está fazendo de propósito, tá? Realmente da desorientação da intoxicação, ele não é ele, não tá por ele. Não adianta ficar bravo com o paciente, nem brigar, nem gritar, não vai fazer diferença nenhuma. Se você gritar e deixar um ambiente hostil, ele vai ficar mais agitado ainda. Ele tá num modo de defesa, né, assim, uma coisa meio sem raciocínio, sem estar racional. Então, evitar isso. Então, acolher o paciente, avaliar sempre risco, tá? Se o paciente estiver armado, esse tipo de coisa não é com a gente, inicialmente, tem que ter um apoio de segurança. Mas isso é bem raro nas emergências aqui no Brasil. E aí, tentar acolher esse paciente para conseguir fazer as medicações, tá? De preferência, a gente vai sim tentar sedar esse paciente, sem precisar conter ele fisicamente, tá? E se conter, a gente vai conter para fazer a medicação e liberar o paciente o mais rápido possível. Então, a ideia é a gente fazer uma sedação química com esse paciente. E aí, como faz a contenção física? Aí o paciente chegou, tá muito agitado, eu não consigo nem ao menos, se o paciente não parar um pouquinho, nem intramuscular, eu não consigo fazer as medicações. E aí, não, ou tá em risco, preciso conter. Então, a contenção é essa aqui, tá? Ideal. Vamos conter aqui no tornozelo, as pernas, a maca com o lado aqui para cima, tá? Para não deixar o paciente cair. A cabeceira elevada, uma mão para cima e uma mão para baixo, tá? A gente evita essa contenção aqui no tórax, porque senão o paciente pode ter compressão e dificultar esse paciente a respirar. E dessa forma aqui, se caso ele vomitar, diminui o risco dele broncoaspirar. Aí fiz a contenção física, vou passar para a contenção química. Essas são as medicações de escolha. O que eu tenho usado bastante? Aldol, tá? Quando o paciente tem uma agitação leve a moderada, eu uso Aldol. De moderada a grave, eu uso Aldol e Midazolam, tá? Tem ajudado bastante, 5mg IM. Que também eu nunca usei para essa situação ainda, tá? Tem alguns emergências que usam, mas ainda não fez parte da minha prática. E quando isso aqui fica refratário, eu faço e rapidamente o paciente ou não melhora, ou o paciente continua agitado, eu faço Aldol, Midazolam e ligo para Sedex, em bombas de infusão contínua. Tem sido realmente a minha abordagem de escolha. E aí o paciente fica tranquilo e você consegue acessar melhor o risco, qual foi a substância, e aí ligar no Cetox e pedir ajuda. Tá? Fazer uma boa história clínica, tentar perguntar onde o paciente estava, quem estava com ele, o que ele tomou. Geralmente está relacionado ao uso de substâncias de abuso, esse tipo de situação. Ou álcool ou cocaína, tá? São as principais substâncias. Mas pode ter outras coisas, anfetamina, enfim, coisas que a gente, sei lá, eu nem imagino que tenha, que está circulando por aí. Então, perguntar bem, tentar falar assim, olha, não sou policial, não tô aqui para nada disso, é sigilo, eu preciso saber, porque o tratamento vai depender disso, tá? Então, tem que falar, tem que explicar isso para a família
e para os acompanhantes. Sempre fazer um eletro, fazer gasometria, porque às vezes distúrbios metabólicos podem levar esse paciente. Então, lembrada disso, não é porque o paciente usou álcool ontem que o que ele está sentindo agora é da intoxicação. Então, tem que ter certeza. E aí ter um baixo limiar para pensar em coisas, em causas orgânicas. E pedir também todos os exames laboratoriais. Bom, tá acabando, gente. Paciente desacordado que chega na emergência, tá? Com suspeita de intoxicação. Primeira coisa, a BCDE e a glicemia, tá? Muito provavelmente a gente vai entubar esse paciente que chega desacordado. A não ser que eu tenha um antídoto, ele tomou uma coisa que eu tenho um antídoto, e aí tem uma chance muito grande de reverter esse quadro, tá? Então, a primeira coisa é a glicemia. Então, sempre vai fazer glicemia, porque se esse paciente tiver... O que acontece? Às vezes o paciente tomou uma cartela de sertralina e midazolam. E aí ele ficou dormindo o dia inteiro. Não comeu. Aí ele faz hipoglicemia. Aí ele não acorda por causa da hipoglicemia. Então, você faz a glicemia. Às vezes é só isso, você faz e ele acorda, já passou o efeito da meia-vida das medicações, e aí ele acorda. Isso acontece, tá? Então, a primeira coisa, glicemia. Monitora o paciente, a BCDE, prepara o material para entubar, e aí vamos ver qual foi a medicação, tá? Se o paciente tomar uma medicação que é rapidamente reversível, tem antídoto, como, por exemplo, morfina, opioide, você vai fazer o antídoto. E aí o paciente deve acordar imediatamente, geralmente, ou ele pelo menos começa a acordar. Se for... o que mais? Basicamente isso, né? Do contrário, não sei o que foi, o paciente está vomitando, ou tem risco para via aérea, ou tem um Glasgow menor ou igual a 8, a gente vai prosseguir com a intubação, tá? Para a via aérea desse paciente. Midazolam também é outra substância que tem antídoto ou benzodiazepínicos, que a gente vai avaliar, não acredito que eu esqueci. Então, a gente considera fazer antes. Eu atendi um paciente que chegou com um quadro de... Eles tinham tomado um frasco de clonazepam, Rivotril, né, que é um benzodiazepínico. Ele tinha tomado inteirinho, ele chegou rebaixado. Chegou com um Glasgow de 7. E aí a gente fez flumazenil. Aí fiz 2 ampolas, fiz a dose máxima, que foi pro peso do paciente, foram 2 ampolas. E aí ele acordou. Assim, ele melhorou o nível de consciência, foi com um Glasgow 9 e aí pronto. Não tinha tomado mais nenhuma outra substância. Aí a gente não precisou entubar. Em 24 horas ele recuperou 100% do nível de consciência. Quando que a gente vai evitar fazer antídoto assim de cara? Quando foi muitas substâncias, tá? Vários tipos. Sertralina, benzodiazepina, que o paciente chegou rebaixado, a gente entuba, tá? E aí avaliar, vai para UTI, e na UTI vai fazer o desmame com segurança e vai avaliar. É melhor fazer isso do que esperar o paciente piorar, né? Claro. Então, quando é múltiplas drogas, a gente não tenta fazer o antídoto. Existe uma... Nos Estados Unidos, quando a gente lê tudo dos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Canadá, acho que na Austrália também, todo paciente que chega, trauma, clínico, rebaixamento do nível de consciência, eles fazem o antídoto do opioide. Vou lembrar daqui a pouco o nome. Então, eles fazem, o paciente chegou e eles fazem, né, em todos os pacientes, como se fosse um teste terapêutico. Assim. Não tenho certeza do que foi, mas é porque lá o abuso de opioide é muito grande, principalmente nos Estados Unidos. Não faz sentido para a população deles. No Brasil, não. Então, a gente não tem esse problema aqui. Benzodiazepínico também, não é algo assim que é toda hora. Tem uma discussão entre alguns colegas emergencistas, esse é um grupo que defende fazer o flumazenil em todo paciente que chega, mas outro grupo de médicos não. Então, não faz parte da minha prática, porque isso não é comum aqui da nossa população, o uso de opioide ou de benzodiazepínico assim de praxe. Então, se eu não tenho uma história clínica clara, eu não faço, tá? Teve uma paciente também que chegou que ela não usava nenhum tipo de medicação, nada, nem bebia álcool, nem nada, e aí ela foi no dentista fazer um procedimento, e ele fez esse procedimento com anestesia, né? Tinha um anestesista lá e fez um pouco de benzodiazepínico. E aí ela tomou o comprimido e fez uso da medicação lá na hora, né? E foi para casa. E aí ela não acordava, o marido levou ela lá pro hospital, porque ela não estava acostumada. Aí eu fiz uma ampola de ela chegou assim com um Glasgow de 10. Aí a gente fez flumazenil e ela acordou, mas é assim, muito clássico, muito claro que esse paciente estava usando o benzodiazepina. Se o paciente convulsionar, né, em decorrência de uma intoxicação, o tratamento é o mesmo, tá? Das crises convulsivas. A gente vai fazer midazolam, vai benzodiazepina, né,
benzodiazepínico, e aí fazer fentanil, fenobarbital, propofol e entubar o paciente. Vai seguir os mesmos passos da convulsiva. Mesma coisa, entubei o paciente, estabilizei, pedi os exames, história, investigar bem tudo que aconteceu, todas as perguntas possíveis, então uma de Sherlock Holmes mesmo. Pediu eletro, gasometria, exames laboratoriais, sempre. E sempre avaliar a tomografia de crânio nesses pacientes. A maioria dos guidelines fala que não precisa fazer tomografia de crânio em todo mundo, porque fica economizando. Eu acho que tem que fazer, tá? Todo paciente que chega com alteração do nível de consciência, não tenho certeza que aconteceu, mesmo que tenha uma série clássica de intoxicação, faça uma TC de crânio quando chegar, tá? E aí, exame neurológico. Mas todo paciente, a gente tem que fazer exame neurológico, né? Que tem alteração neurológica, claro, mas principalmente, mais ainda, com mais cuidado no paciente com rebaixamento do nível de consciência. Então, avaliar a pupila, o tamanho, a reatividade da pupila, sempre ver a temperatura do paciente, avaliar a frequência respiratória, não se pautar só no que tá. Isso é um problema que a gente tem muito grande, tá? O médico gosta muito de avaliar a pressão e frequência cardíaca, mas frequência respiratória a gente meio que não dá muita moral. É importante avaliar, contar a frequência respiratória. Avaliar a pele, se tá seca, se tá fria, se tá com suor ou não, se o paciente está tremendo ou não e que tipo de tremor e se tem clomos, tá? Esse é o exame físico mínimo, que é bem extenso no paciente que está com de consciência. E aí, quando a gente não consegue ter muita informação, o paciente rebaixado, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, você pode até realmente usar essa tabelinha aqui, eu acho ela bem legal. Tá aqui nessa, né, se vocês escreverem The Internet Book of Critical Care, vocês vão achar na internet, tá? É um livro de graça feito pelo Josh Farks, que é um intensivista americano, que é maravilhoso, ele muito didático, ele fez essa tabelinha. E aí você vai ver temperatura, frequência cardíaca, enfim, você vai ter vários sinais aqui, sintomas, e aí vocês, com esse conjunto aqui, como eles se interagem, ele pode te mostrar que é mais uma síndrome, mais possível que seja uma síndrome ou outra, tá? Na prática, com a história clínica, a gente consegue direcionar bem esse caso. E aí, lembrar da intoxicação por álcool, tá? Que é bastante comum na emergência. Eu recebo 2 tipos de pacientes, né, com intoxicação de álcool, com álcool, que chega. O adolescente que está aprendendo a beber, né, começa a tomar, e aí geralmente passa da dose, chega lá em coma. E aí, vou entubar todo paciente que chega em coma alcoólico na emergência? Não, tá? Esse é um paciente que eu vou ficar. Por quê? Geralmente, melhora rápido. Então, com o passar das horas, né, a meia-vida do álcool diminui rápido, né, e esse paciente vai acordando rápido. Então, a gente não vai entubar todo paciente que chega só porque chega, plasma de 8. Não necessariamente eu vou entubar. Eu vou deixar esse paciente de cabeceira elevada, vou fazer a glicemia e vai ficar em observação. Nenhum estudo mostrou que fazer soro, glicose, nesses pacientes melhora mais rápido a intoxicação, tá? Então, assim, fazer soro ou não fazer soro é indiferente. Claro que a gente vai manter o paciente hidratado, tá? Mas não precisa hiperidratar, isso não vai acelerar a recuperação do paciente. E aí fica lá, monitorizado, em observação, tá? Em 1 ou 2 horas, é para esse paciente começar a melhorar o nível de consciência. Se em 1 ou 2 horas não melhorou, não, esse é o paciente que eu vou intervir. Aí eu vou considerar o exame de imagem e intubar esse paciente. Paciente que já. Aí tem um outro perfil de paciente que é um paciente que já bebe, está acostumado a beber, e aí ele faz uma libação alcoólica, 3 dias bebendo direto, e aí chega em coma alcoólico. Esse paciente é um paciente que tem que ficar ter mais cuidado, tá? Teve um professor meu que falou uma coisa que me marcou e que eu carrego isso comigo sempre, que é o seguinte: o paciente bêbado que chega, né, eventualmente chega os pacientes bêbados lá na emergência, só vai embora para casa se ele acordar e levantar e sair andando, sem nenhuma alteração. Então, vai esperar o paciente melhorar, tá? Esses pacientes, eles caem muito, tá? E aí, porque são etilistas crônicos, né? Então, eles caem muito, e aí pode cair e bater a cabeça, ninguém viu, né? Então, pode ter algum TCE associado. Não precisa fazer TC em todo mundo nessa situação, mas principalmente observação. Se não melhorou nas próximas horas, ou não ficou 100%, aí sim, considerar tomografar e fazer exames de todos esses pacientes, tá? E é isso, gente. Para encerrar, tem muito mais coisas, né, para falar, mas eu acho que esses são os detalhes mais importantes para um momento tão curto. E deixar essa frase aqui. Eu acho que isso aqui, para atendimento de pacientes com alteração, intoxicação e alterações psiquiátricas na emergência, é fundamental. Então, eu não aceito mais as coisas que eu não posso mudar e eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar.
sei que internato, residência é uma época difícil, acho que não é o momento, mas quando vocês vão ser, então quando vocês forem staffs, aí sim, é o momento. Staff, gestor, mudem, tá? Porque realmente essa cultura, ela precisa mudar. E é isso, estou aberta a perguntas. Tem 1 hora, eu falo muito, né? Meu Deus. Nada, foi ótimo, doutora, obrigada. A gente tem uma pergunta do início, mas quem tiver mais perguntas também pode falar, pessoal. Vou só ler a pergunta que a Daniele mandou no início da aula, né? Você estava falando dos pacientes de autoextermínio, e aí ela perguntou se nessa situação, né, de autoextermínio há encaminhamento psiquiátrico. Legal. Depende do lugar onde você está e do suporte, tá? Então, no Hospital do SUS, que eu trabalho, interessante, no Hospital do SUS eu tenho um suporte muito maior de pacientes psiquiátricos do que no hospital privado. Então, no Hospital do SUS eu tenho, a gente tem a psicologia que está lá, assistente social, e aí a gente já tem um fluxo definido. Então, esses pacientes, eles passam primeiro pela psicóloga e depois, se a psicóloga encontrar o risco, ela encaminha para o psiquiatra, para não precisar encaminhar todo mundo, tá? Não precisa internar todo mundo. A gente vai internar os pacientes que eles tiveram risco grave e os pacientes que eu não consegui ter um cuidado em casa, tá? Que a família não tem família, não tem alguém, ou que a família está insegura de levar o paciente para casa. Então, se foi uma intoxicação grave, vai ficar internado, de risco, sem dúvidas. E aí vai ter uma avaliação psiquiátrica posterior, depois que esse paciente saiu do risco da intoxicação. E os pacientes que foi uma intoxicação leve, aí eu vou conversar com o paciente, com a família. Vou avaliar se o paciente tem ideação suicida. E aí, se o paciente tem ideação suicida e é realmente uma ideação importante, a gente é obrigado a internar esse paciente, tá? Pelo risco que ele se impõe a ele mesmo. Se não, e aí tem que conversar com a família, tá? E aí a gente pede a avaliação da psiquiatria. No Hospital do SUS eu consigo isso mais rápido. No hospital privado, ainda em alguns lugares, ainda tem algumas restrições, assim, é mais difícil. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, só agradecer, doutora. Foi excelente a aula. Eu acho que a senhora abordou muito bem o tema. Muito elogio, né? Por onde a gente posta a aula da senhora, a gente recebeu boas recomendações, todo mundo, vários colegas, né? Nossa, a doutora é excelente e realmente muito boa, viu? Obrigada. Fico feliz. Eu vou passar para a Cauane agradecer, né? Que foi ela que entrou em contato com a senhora, mas, assim, em nome da Liga, eu já agradeço muito. A gente amou a participação da senhora e ter tido um pouquinho de contato com essa área, porque realmente é uma área que às vezes não é tão bem discutida, né? A questão da intoxicação. Então, obrigada. Oi, doutora. Desde que você já falou super bem, então agradecer aí por ter aceitado o convite. Tenho certeza que a gente vai ter mais parcerias, já tivemos no passado, né? Então, tenho certeza que mais virão pela frente. Então, muito obrigada por estar disponível aí para nos ajudar. Foi incrível, foi muito boa mesmo. Imagina, gente, eu que agradeço, fico muito feliz. Gosto muito sempre, gosto muito de contribuir. E todo tempo, todo tema da emergência, realmente eu gosto muito. Se me chamar, eu falo hora se deixar. É muito legal. Então é isso. Um beijinho, muito obrigada e até mais. Muito obrigado, viu, doutora Júlia? Obrigado por contribuir para a Liga. Pessoal, obrigado para todos que vieram também. Espero que vocês tenham gostado da aula, viu? Boa noite para todo mundo. Preencha o formulário e obrigada. Não esqueça de preencher o formulário de presença. Muito obrigado para todos que vieram. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, Cauane.